Olá a todos e bem-vindos ao podcast. É sábado, 8 de fevereiro, e temos apenas uma edição hoje. É um dia especial. Hoje a gente vai falar sobre Ainda Estou Aqui. É um filme que, bom, ele não só está encantando o mundo, como está fazendo história no cinema brasileiro. Na verdade, é um momento único pra gente. 3 indicações ao Oscar. Melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. É a primeira vez que um filme brasileiro concorre na categoria principal, né? Um momento histórico para nossa cinematografia. É verdade, é incrível mesmo. E pensar que tudo isso a partir da história da Inês Paiva, né? Buscando incansavelmente por respostas sobre o desaparecimento do marido dela, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. Através dessa jornada dela, o filme coloca a gente frente a frente com temas super importantes, né? Resistência política, força da memória, a luta pelos direitos humanos em um dos períodos mais sombrios da nossa história. Mas, me diz uma coisa, o que te chamou a atenção na forma como o filme retrata esse período? Olha, eu acho que o mais interessante é como o diretor Walter Salles, né? Ele optou por uma abordagem assim mais intimista, sabe? Focando no drama pessoal da Eunice. Ele não apela para cenas gráficas de violência, sabe? Mas ele consegue transmitir o clima de opressão, de medo da época, através da construção da narrativa, da fotografia. E essa escolha, na verdade, gerou um certo debate, né? É verdade. Alguns críticos, né, defenderam que a violência deveria ser retratada de forma mais explícita. Esse é um ponto importante. Mas pensando bem, essa sutileza na abordagem talvez seja justamente o que torna o filme tão poderoso, né? Vai chocar a gente, né? O público com cenas brutais, o filme meio que convida a gente a mergulhar do drama da Eunice, a sentir a angústia, a incerteza, impotência, né? Diante da violência silenciosa da ditadura. E essa abordagem parece que conquistou não só o público brasileiro, mas também a crítica internacional, né? Sem dúvida, Ainda Estou Aqui tem sido aclamado em festivais mundo afora. E essas indicações ao Oscar, principalmente a de melhor filme, colocam o cinema brasileiro num novo patamar, né? É como se o mundo estivesse finalmente olhando para as nossas histórias com o reconhecimento que elas merecem. Exatamente. E essa conquista, né, abre portas para outros filmes, outros diretores, outras histórias brasileiras, né? Chegarem a um público global, né? É um marco para o nosso cinema. É verdade. E não podemos esquecer o impacto cultural do filme aqui no Brasil, né? As salas de cinema lotadas, né, demonstram como o público está sedento por histórias que abordem esse período da nossa história, que nos façam refletir sobre o passado, né? E principalmente sobre o presente. Com certeza. E por falar em impacto, a gente precisa comentar sobre a atuação da Fernanda Torres, né? Ela está simplesmente brilhante como Eunice. É impossível não se emocionar com a intensidade, a verdade que ela traz para a personagem. A indicação ao Oscar de melhor atriz é mais do que merecida, né? Concordo plenamente. A Fernanda Torres entrega uma atuação visceral, né? Que nos conecta profundamente com a dor, com a força da Eunice. E essa indicação ao Oscar coloca ela, mais uma vez, né, entre as grandes atrizes do cinema mundial. É mais um motivo de orgulho pra gente. E essa maestria da Fernanda, né, combinada com a sensibilidade da direção do Walter Salles, faz com que Ainda Estou Aqui seja muito mais do que um filme sobre a ditadura, né? Ele se torna, assim, um retrato da resiliência humana, da força do amor, da luta, né, incansável por justiça. É verdade. E essa força transcende as telas, né? O filme tem gerado debate importante sobre a necessidade de preservar a memória histórica, de lutar contra o revisionismo, né? De se buscar justiça para as vítimas da ditadura. É isso aí. E o mais interessante é que esse debate não se limita ao Brasil, né? Ainda Estou Aqui tem provocado reflexões em diversos países, principalmente naqueles que, assim como nós, viveram, né, períodos de repressão política. Afinal, a luta pela democracia e pelos direitos humanos é uma causa universal. É verdade. E o sucesso do filme em festivais internacionais só confirma isso, né? Ainda Estou Aqui tem tocado o público em diferentes culturas, né? Demonstrando o poder do cinema de conectar as pessoas, né? Através de histórias humanas e universais. E me lembra muito o impacto que Central do Brasil causou lá em 98, né? Você lembra? Claro. Central do Brasil foi um marco para o cinema brasileiro, né? A história da Dora, né? Interpretada brilhantemente pela Fernanda Montenegro, também conquistou o mundo, né? Trouxe uma visibilidade, assim, sem precedentes para o nosso cinema. E assim como Ainda Estou Aqui, né? O filme do Walter Salles abordava temas delicados, né? Com uma sensibilidade, assim, impressionante. É verdade. Então não podemos esquecer de Cidade de Deus, de 2002, né? Que também levou o nome do Brasil pro Oscar com 4 indicações. É incrível como o nosso cinema tem essa capacidade de criar narrativas tão impactantes, né? Que ecoam para além das nossas fronteiras. O que você acha que esses filmes têm em comum que os torna tão universais? Olha, eu acho que o principal é a autenticidade, sabe? Ainda Estou Aqui, Central do Brasil, Cidade de Deus, são filmes que mergulham na realidade brasileira, né? Sem maquiá-la, sem tentar agradar um público estrangeiro, mas são histórias contadas com a nossa voz, com a nossa alma, e é justamente essa autenticidade que torna essas histórias tão poderosas, né? E capazes de se conectar com pessoas de diferentes culturas. É isso mesmo. E essa autenticidade se reflete não só nas temáticas abordadas, mas também na forma como essas histórias são contadas, né? A linguagem cinematográfica, a direção de atores, a fotografia, né?
tudo contribui para criar uma experiência única, memorável para o espectador. E Ainda Estou Aqui é um grande exemplo disso, né? Com certeza. A maneira como Walter Salles utiliza a luz, as cores, os enquadramentos, né, para criar a atmosfera do filme é brilhante. Ele consegue nos transportar pela década de 70, nos fazer sentir o clima de tensão, de incerteza daquela época. E a trilha sonora do filme também, né, desempenha um papel fundamental na construção dessa atmosfera. É verdade. A música é um elemento muito importante em Ainda Estou Aqui, né? Ela intensifica as emoções, cria suspense e nos envolve ainda mais na trama. E por falar em emoções, eu queria voltar à atuação da Fernanda Torres. A forma como ela consegue transmitir a dor, a frustração, a raiva, né? E ao mesmo tempo a esperança da Eunice é impressionante. Você poderia destacar alguma cena ou alguma sequência em que a atuação dela te marcou especialmente? Nossa, tantas cenas poderosas. Mas eu me lembro de uma particular logo no início do filme, quando a Eunice recebe a notícia do desaparecimento do marido, né? A forma como ela reage à notícia, a mistura de incredulidade, medo, desespero, é de partir o coração. E tem outra cena já no final do filme, em que ela finalmente consegue, né, acessar os arquivos da ditadura e descobre a verdade sobre o que aconteceu com o Rubens. A expressão de dor e revolta no rosto dela é, assim, de uma intensidade incrível. É verdade, essas cenas são de uma força emocional, assim, incrível, e mostram como a Fernanda Torres entregou de corpo e alma a personagem, né? Ela não apenas interpreta a Eunice, ela se torna a Eunice. E isso faz toda a diferença na forma como a gente se conecta com a história, com as emoções do filme. Exatamente. E a Fernanda tem uma longa e brilhante carreira, né? No cinema, no teatro, na televisão. Ela já interpretou personagens, assim, marcantes em diversos filmes, peças. E com Ainda Estou Aqui, ela se consagra como uma das maiores atrizes da sua geração, né? Sem dúvida. E essa atuação memorável contribui para que Ainda Estou Aqui seja um filme que nos marca profundamente, né? Ele nos faz pensar, nos emocionar e principalmente nos convida a refletir sobre o passado, o presente e o futuro do nosso país. Com certeza. Ainda Estou Aqui é um filme, assim, essencial para a gente compreender a nossa história e para construir um futuro mais justo, mais democrático. Ainda Estou Aqui vai além da história da Eunice, né? Ele coloca a gente, assim, diante de um contexto histórico, político, que ecoa nos dias de hoje. Faz a gente pensar sobre as feridas do passado, né? A importância da memória, os desafios da democracia. Exatamente. E reacende a discussão, né, sobre a necessidade de a gente buscar a verdade, fazer justiça, garantir que os erros do passado não se repitam. Essa mensagem, ela ressoa não só no Brasil, mas em todos os países, né, que enfrentaram regimes autoritários. Verdade. Ainda Estou Aqui é um filme atemporal, né, que convida a gente a refletir sobre temas universais, né, a liberdade, a justiça, a dignidade humana e a repercussão internacional, né, isso demonstra como essas questões são relevantes em todo o mundo. Sem dúvida. O sucesso do filme em festivais internacionais e indicações ao Oscar, né, mostram que a história da Eunice Paiva e, por extensão, a história da ditadura brasileira consegue tocar o público em diferentes culturas e contextos. Isso demonstra a força do cinema, né, como ferramenta de diálogo, de construção de pontes entre os povos. Que legal. E na sua opinião, o que faz de Ainda Estou Aqui um filme tão poderoso? O que o torna especial? O que causa esse impacto todo? Olha, eu acho que é a combinação de vários fatores, né? A história em si, baseada em fatos reais, já é muito forte e comovente. A direção sensível do Walter Salles, né? Que opta por uma abordagem mais intimista, foge dos clichês do cinema político. Isso contribui para criar aquela atmosfera densa, emocional, né? E atuação magistral da Fernanda Torres, que dá vida a Eunice com uma intensidade, uma verdade impressionante. Nossa, é verdade. A Fernanda consegue transmitir a dor, a angústia, a força, a esperança da Eunice de uma forma visceral, né? Que toca a gente profundamente, a cada olhar, a cada gesto, a cada lágrima, né? Ela convida a gente a mergulhar na alma da personagem, a gente sente as emoções dela. E a escolha de não mostrar a violência da ditadura de forma explícita, né? Focando nas consequências emocionais, psicológicas na vida da Eunice, torna o filme ainda mais impactante. A ausência de cenas chocantes meio que obriga a gente a usar a imaginação, né? A preencher as lacunas com as nossas próprias experiências, reflexões. Faz a gente pensar, né? E isso leva a gente a um questionamento importante. Qual é o papel da arte e do cinema em particular, né, na preservação da memória histórica e na construção de um futuro mais justo? A arte tem esse poder, né, de nos sensibilizar, de nos fazer pensar, de nos conectar com a história, com as emoções do outro. O cinema, por sua vez, é uma ferramenta poderosa para contar histórias, para dar voz aos silenciados, para manter viva a memória. Ainda Estou Aqui é um exemplo disso, né? Com certeza. Ainda Estou Aqui lembra a gente que a história precisa ser contada, que a memória precisa ser preservada, que a luta por justiça é um processo contínuo, incansável. O filme convida a gente a olhar para o passado com coragem, né? Aprender com os erros, construir um futuro mais justo, democrático para todos. Exatamente. E a repercussão do filme, tanto no Brasil quanto no exterior, mostra que essa mensagem está ecoando, né? Em diversos corações e mentes. Ainda Estou Aqui é um marco para o cinema brasileiro, um filme que nos orgulha, que nos inspira a lutar por um mundo melhor. É isso aí. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso podcast especial
sobre Ainda Estou Aqui. Um filme que certamente vai ficar marcado na história do cinema brasileiro. Um filme que nos convida à reflexão, né? Sobre o passado, o presente e o futuro. Desejamos a todos um ótimo fim de semana e lembramos que o podcast está de volta na segunda-feira, às 9h e às 18h, e no sábado, ao meio-dia. Até lá!